Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 23. Nós temos, domingo após domingo, estudado, refletido e meditado em um salmo. Nós já vimos vários salmos, lembrando que salmos são cânticos, né? Por isso o livro dos salmos é o Saltério, é um livro de cânticos, em que o povo de Deus expressava ao Senhor o que estava vivendo, o que estava sentindo. Então nós vimos que no Saltério nós temos salmos de ações de graças, momentos em que o povo de Deus agradece ao Senhor pelo que tem recebido. Nós temos salmos de confissão, momentos em que um indivíduo, uma pessoa ou a própria nação como um todo confessa suas falhas a Deus e reconhece seu pecado. Nós temos salmos de entronização do rei, né, salmos régios. Nós temos vários estilos literários, vários gêneros literários diferentes no livro dos Salmos, e todos procuram expressar aquilo que está no coração humano, ao mesmo tempo que reconhece o poder, a divindade, a ação divina. E o Salmo de número 23 não é um salmo diferente, é um salmo que tem como seu gênero literário um salmo de confiança. Este revela a confiança que o salmista tem no Senhor. É um salmo atribuído ao rei Davi, mas historicamente o texto ele é posto antes da entronização de Davi como rei, no período em que Davi trabalhava cuidando das ovelhas do seu pai no campo, né? Então, historicamente, esse texto ele tem o seu contexto enquanto Davi exercia também o papel e a função de pastor de ovelhas mesmo, né? Não no sentido figurado como a gente tem hoje, né? Que eu sou um pastor, né? Mas eu não sou de ovelha e nem de bode, viu, gente? Vocês ficam tranquilos. A gente usa a figura de linguagem do pastor, ou seja, aquele que cuida da comunidade, mas essa é uma figura de linguagem, né? Eu exerço o cuidado comunitário. Então aqui Davi está exercendo a função realmente de pastor, de cuidar do rebanho, de cuidar de ovelhas, e ele usa essa mesma metáfora para falar sobre Deus, para falar sobre a sua relação com Deus, para falar da sua confiança em Deus. Então Davi, ele imerso ali dia após dia no trabalho de cuidado do rebanho, ele para meditar em relação à sua vida de comunhão com Deus, como Deus cuida dele, como Deus cuida do seu povo, como Deus cuida daqueles que são seus. E ele encontra, devido à realidade na qual ele está inserido, uma metáfora, e a metáfora é aquela que faz parte da vida dele, que é a de um pastor que cuida das suas ovelhas, certo? Toda metáfora e toda a forma de tentarmos expressar quem Deus é e como Deus cuida da gente, ela sempre vai ter limitações. Isso significa que nenhuma metáfora ela é completa em si. Se você pegar uma metáfora e tentar observar todos os detalhes dela, sempre vai ter alguma coisa ou outra que não se encaixa. Ok? Então, assim, a metáfora ela tem o propósito de mostrar elementos semelhantes, porque nunca vai ser completo. Não dá para nós resumirmos ou sintetizarmos quem é Deus e como Deus cuida de nós com uma simples imagem, com uma simples metáfora. Por isso que a Bíblia tem várias. A igreja é o que na Bíblia? Vamos pensar aqui e aqui. Esposa de Cristo, a noiva, né? A igreja é a noiva, é uma metáfora, né? O que mais? Imagem, tem bastante na Bíblia. O corpo de Cristo, exatamente, é outra metáfora. Essa metáfora é muito usada pelo apóstolo Paulo. A igreja, ela é corpo de Cristo, tem os membros do corpo, né? É uma metáfora. Jesus é a porta, né? É uma metáfora. Jesus não é porta, né? Mas ele é a porta, é uma metáfora. Vamos lá. Igreja, sal da terra, luz do mundo, pedras vivas do edifício, ou seja,
nós somos o templo vivo, né? É uma metáfora. Então, Jesus é a rocha, né? Luz, olha quanta metáfora. Por que que essas metáforas existem na Bíblia? Porque a Bíblia, ela é uma expressão humana através da ação do Espírito de Deus no indivíduo. É isso que nós cremos na palavra de Deus enquanto uma palavra inspirada. Ou seja, o Espírito do Senhor, trabalhando na história de um indivíduo, o leva a contemplar quem Deus é, mas isso dentro das suas limitações humanas. Então, como que um pastor de ovelhas consegue expressar como Deus cuida dele? Ele deve parar e pensar assim: Deus deve cuidar de mim igual eu cuido dessas ovelhas. O mesmo afeto, o mesmo cuidado que eu tenho para com essas ovelhas, Deus tem para comigo. E o Espírito de Deus ministra ao seu coração, falando assim: olha, da mesma maneira como você cuida do que lhe foi confiado, eu cuido também do que é meu. É algo que está ligado ao contemplativo. A gente perdeu muito na sociedade moderna e pós-moderna, a gente perdeu muito o aspecto contemplativo da vida. Antigamente a gente parava mais para ver, para pensar, né? A gente levantava, ia lá na rua ver como é que estava o movimento. Você lembra dessa época que dava tempo de você levantar cedo e ir para a rua ver o movimento? Você saía na frente da casa, assim, ia na calçada, olhava de um lado, olhava do outro, cumprimentava o vizinho lavando o quintal, bom, né? Isso aí se for mineiro, né? Bom é só se for mineiro, porque se for paulista... Aí você cumprimentava quem estava na rua, você olhava para a esquina e falava: nossa, olha aquela árvore, as flores estão caindo tudo de novo, que bagunça que está fazendo, né? Você contemplava as coisas. Hoje nós perdemos muito a ideia da contemplação pela correria da vida. Você levanta, já vai correr atrás das coisas, vai fazer o que você tem que fazer, deixa eu preparar a comida, a filha para ir para a escola, não sei o quê, você não observa mais. A gente perdeu muito da contemplação, e a contemplação leva à reflexão. Quando você para ver e você olha uma árvore, você vê uma folha caindo, é no processo de contemplação, em que você está ali vendo tudo quanto Deus criou e o que Deus está fazendo, que você para refletir dizendo que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. É no processo de contemplação. Então Davi, ele tem esse momento dele com Deus, e como pastor ele escreve o que a gente conhece bem. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este é o salmo composto por Davi, falando a respeito da sua confiança no Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada do que eu precise eu não terei. Nada do que seja necessário estará ausente na minha vida. Quando Davi diz que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, ele não está dizendo que todos os seus desejos, todas as suas vontades, todos os seus caprichos serão atendidos, mas ele está dizendo, e a ideia do versículo bíblico é exatamente essa, que Deus conhece as necessidades dele como ovelha, e Deus não permitirá que ele tenha nenhuma necessidade de algo que de fato ele precise. É Deus cuidando do Davi como pastor de ovelhas, e assim ele reproduzindo e vendo isso no exercício do seu trabalho. O Senhor é o meu pastor. Pense como está a cabeça de Davi ali. Ele tem um rebanho,
E ele, como pastor do rebanho, ele precisa atender às necessidades das suas ovelhas. E tudo que as suas ovelhas precisam, Davi precisa tentar oferecer a elas, e ele oferece a elas. A ovelha precisa de água, a ovelha precisa de alimento, a ovelha precisa ser curada de uma ferida que ocorreu durante o percurso, ela precisa de uma atadura porque machucou a pata. Qual que é a necessidade da ovelha? Davi, como pastor, cuidava das necessidades da sua ovelha e tudo quanto elas precisavam, ele fazia. E ele, ao viver isso e ao refletir sobre isso, ele fala: Deus cuida de mim no que eu necessito. Se eu tenho uma ferida, Deus vem com óleo de cura. Se eu tenho fome, Deus provê para mim um alimento. Se eu tenho sede, Deus provê para mim o que eu preciso, provê a água. É ele falando desse cuidado de Deus em todo o tempo. Os pastores, no cuidado com as suas ovelhas e na gestão do rebanho, eles precisavam tirar diariamente, o rebanho do curral, levá-lo pelo deserto, até encontrar o oásis. Esse era o percurso diário dos pastores de ovelhas. Eles tinham o curral, onde as ovelhas ficavam cuidadas, mas todos os dias as ovelhas precisavam comer e beber. No deserto, não é todos os lugares que tem comida e bebida. Então eles precisavam se deslocar, passar pelo perigo do deserto, até chegar em um oásis que poderia ter em alguns lugares específicos no meio do deserto. O que são oásis? Oásis é um local onde há vegetação, onde há água no meio do deserto. São raros, mas tem. Só que não dava para ficar no oásis. Por que não dava para ficar no oásis? Porque você tinha muitos pastores, você tinha os povos vizinhos, havia guerras entre os povos vizinhos, havia briga por território, então ninguém conseguiria ficar por muito tempo num lugar. Eles precisavam ir cuidar do seu rebanho e retornar para o curral, que era um lugar mais seguro. O pastor precisava fazer esse trânsito constante, levar as suas ovelhas para pastos verdejantes, para que elas pudessem repousar, para que elas pudessem descansar. Quando fala leva-me para junto das águas de descanso, não é só uma metáfora, né, em relação a saciar a sede, mas também se refere a um lugar de segurança para as ovelhas, porque a ovelha é um animal que se assusta com facilidade. A ovelha é um animal que ela tem muito medo. Por quê? Porque a ovelha, ela não tem formas de se defender, não tem autodefesa. Os dentes da ovelha não são dentes afiados. As garras da ovelha não é como de outros animais que têm presas para se defender. As ovelhas são animais que não têm como se defender. Se elas forem atacadas por lobos ou qualquer outro predador, ela vai ser devorada. São animais que não conseguem ter mecanismos de defesa. Então elas se assustam com muita facilidade. Até o barulho das águas, que poderiam ser fortes num rio com uma certa correnteza, assusta uma ovelha. Às vezes a ovelha assusta com o próprio reflexo dela. Se você assustar quando você olhar no espelho, às vezes é porque você é ovelha. Não é chegar a olhar e falar: nossa, meu Deus do céu. A ovelha às vezes se assusta com o próprio reflexo. Porque é um animal que está sempre com esse receio. Mas quando Davi fala sobre isso, ele conhece a realidade do rebanho, ele fala assim: olha, assim como eu levo as minhas ovelhas para a água de descanso, como eu levo elas para um local para que elas possam saciar sua sede, e fico na espreita, fico de olho para poder protegê-las, para elas descansarem, assim o Senhor faz comigo. Ele me leva para junto das águas de descanso e me refrigera a alma. Ele traz paz para o meu coração, ele traz segurança para mim. É sobre isso que Davi está dizendo. Ele fala assim: olha, Deus, o supremo pastor, traz segurança para mim, ele refrigera a minha alma, diante dos medos, diante das preocupações, diante das inquietações, diante das minhas inseguranças. É Deus quem cuida de mim, porque eu não tenho condições de me proteger da maneira como eu queria me proteger, mas Deus me protege, Ele é o meu pastor.
Então ele refrigera a minha alma, ele traz alívio para mim em meio a tanta tensão, a tanta pressão, a tanta opressão pela qual eu sou submetido. Então Davi está dizendo desse cuidado de Deus, ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É Deus cuidando de fato de Davi. E como é bonito a gente ver esse cuidado de Deus, né? E esse cuidado de Deus não é só com Davi, é com a gente, né? É conosco, é com o rebanho dele. Nós somos um rebanho, né? Metaforicamente dizendo, né? Nós não somos, melhor, tão indefesos como uma ovelha, certo? Por isso que eu falo que a metáfora tem limite, certo? A gente não é tão indefeso, né? Mexe com a gente para ver. Né? A gente já se defende. Mexe com os filhos para ver. As garras saem na hora, né? Nós não somos tão indefesos quanto as ovelhas, pelo menos não no sentido da dificuldade de proteção no mundo. A gente tem mecanismos de autodefesa, de lidar com os problemas, mas na simbologia, o que Davi está mostrando é que diante daquilo que a gente sabe que nós não conseguimos fazer, que nós não podemos, diante dos medos, da nossa impotência diante de muitas situações, Deus é quem cuida da gente. É Deus que está cuidando da gente. Desde a hora que a gente se levanta até a hora da gente dormir, é Deus que está cuidando da gente. As ovelhas passavam pelo deserto. Nós passamos pelo deserto. Nosso deserto não é como o deserto do Saara, não é um local onde a gente está andando no meio da areia, com sol escaldante, apesar da gente andar debaixo do sol escaldante de Mojimirim, né? Esse aí, vou te falar, viu? Mas a gente não está no deserto fisicamente como no tempo do relato bíblico, mas nós vivemos o deserto existencial. Nós passamos por um deserto, a própria vida é um deserto. A ideia do deserto são os problemas, são os perigos, são as dificuldades, a gente passa todo dia, né? A gente já acorda pela manhã, a gente já tem o desafio de prover o alimento sobre a mesa, ou seja, a gente sabe que Deus é quem vai sustentar a gente, mas a gente tem que trabalhar, né? Aí você levanta todo dia pela manhã e fala assim, ai meu Deus do céu, quanto tempo falta para a aposentadoria? Falta bastante, né? Alguns, graças a Deus, já alcançaram, louvado seja o nome do Senhor, né? Mas para muitos faltam, e aí aumentou o número de anos, aí você fala, nossa, mais 3, 4 anos ainda do que eu estava esperando. E a gente vai inventando esse deserto. A gente vai para o trabalho, no trabalho tem os desertos. Tem dia que está tudo bem, mas tem dia que, pelo amor de Deus, só a graça de Deus, não é não? Só a misericórdia do Senhor. Tem dia que os colegas de trabalho estão atacados, né? Essa expressão usa aqui em Mojimirim, né? Não? Estão atacados, não? Não, mas usa. E tem dia que é a gente que está atacado. Né? Oi? Tem dia que o bom humor não colabora. A gente já acorda estressado, né, não? Teve um pesadelo, não dormiu bem, né? Já não acorda bem. O dia é mais difícil, tem problemas. Às vezes você está bem, você acordou num dia assim, fala assim, nossa, não estou nem me reconhecendo tão bem que eu acordei hoje. Você acorda bem, animado, não sei o quê, mas você chega no trabalho, ou você vai para a escola, parece que é aquele dia que o inimigo da sua alma vem um enviado para perturbar a tua paz, não é assim? É o deserto. Está tudo bem, dá um conflito familiar, você está bem, você recebe um telefonema da mãe ou da tua irmã, falando, olha, aqui em casa a coisa não está bem, eu fui no médico e eu tive que fazer um exame e a notícia não é boa. É os desertos que a gente passa. E a gente passa pelos desertos da vida. Constantemente nós enfrentamos vários desertos. E Deus vai nos conduzindo como ovelhas por esse deserto até os pastos verdejantes. E aí a gente volta para o curral. E depois a gente caminha de novo pelo deserto. Mas louvado seja o Senhor que no meio do deserto tem um oásis. Aí você sacia sua sede, você mata sua fome, mas você não vai ficar ali. Você tem que voltar pelo caminho do deserto. É a nossa vida. Se a gente pudesse ficar no oásis, a gente não ficaria? Se você pudesse falar assim, não, vou vender tudo que eu tenho, vou lá para Ubatuba, vou viver da minha arte. Vou viver da minha arte, O duro que a arte que a gente faz é só bagunça mesmo, né? Não dá para... A gente fala assim, não dá.
Aí se você for lá viver da tua arte, aí você vai ver e falar assim, nossa, meu Deus do céu, não está vendendo nada. Aí você vai ver o deserto que é, nossa, sol quente, como era bom quando eu vim aqui para sentar debaixo do guarda-sol, para tomar água de coco e ficar tranquilo, porque agora você tem que andar para trabalhar, é diferente. Aí vira deserto. Né? O que é oásis se torna deserto rapidinho, né? Muda as coisas. Então a gente vai passando por esse processo. E o que Davi está dizendo é que Deus está presente conosco, refrigerando a nossa alma, trazendo alívio em meio a esse sofrimento todo. No versículo 4, quando ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, ele está dizendo assim, que no meio do deserto, você tem lugares muito perigosos. Geograficamente, pelo caminho que os pastores faziam, que eram alguns caminhos mais fáceis, ou pelo menos mais seguros, para que eles pudessem caminhar, havia alguns lugares específicos que eram mais perigosos, que os animais ficavam escondidos, que as ribanceiras eram maiores, então as ovelhas poderiam cair, se machucar, ou até morrer. Havia montanhas que tinham que ser escaladas, lugares perigosos pelos quais eles passavam, que era considerado o vale da sombra da morte, ou seja, nós vamos passar agora para um lugar que a gente pode perder alguma ovelha. Tinha as caravanas que roubavam, tinha os ataques dos lobos que matavam. Tinha. Isso aí. Aí nesses lugares mais perigosos, lugares mais vulneráveis, era o vale da sombra da morte, ou seja, nós estamos entrando agora num lugar mais delicado. E como que isso se compara com a vida da gente, né? Porque a gente sabe, tem lugar que a gente vai, ou assim, tem momentos da vida da gente que a gente sabe que é mais delicado, não tem? Que na hora que você vai, fala assim, ai meu Deus do céu, é agora, me guarda, Pai. Porque você sabe que são momentos mais difíceis, lugares mais perigosos, são situações mais de insegurança, vale da sombra da morte. E Davi está dizendo, olha, ainda que eu ande por esses lugares, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Né? As ovelhas, elas iam por esses lugares perigosos, e elas iam porque elas ouviam a voz do seu pastor. Na metáfora utilizada, há algo muito importante da figura do pastor das ovelhas, porque a ovelha, ela de fato se acostuma com o seu pastor. Então, assim, economicamente, o propósito das ovelhas é tirar sua lã, né? As pessoas viviam da lã das ovelhas, então eles cuidavam delas, alimentavam, a lã crescia, aí cortava a lã e vendia a lã. Quando não dava mais, ou uma ovelha se machucava, não tinha como levá-la junto mais, porque isso acontecia, aí a ovelha tinha que ser sacrificada. Mas caso contrário, aí a ovelha não era sacrificada, se fazia economia através da lã dela. Só que se um pastor desistisse de cuidar de ovelhas, elas não seguiam outro pastor, elas se acostumavam com a voz. Então o que eles faziam? Um pastor, ele sempre procurava ter um co-pastor, ou um filho, ou algum sobrinho, porque se ele não pudesse mais cuidar, havia um outro que poderia substituir o seu lugar e as ovelhas ouviriam sua voz. Por isso não havia venda de ovelha naquela época, assim, eu estou com uma ovelha aqui, então vou vender para você e você vai cuidar dela, porque a ovelha não seguia a voz, ela se desviava do rebanho, ela pegava outro caminho, porque assim, essa voz não é interessante, né? Ele seguia a voz do pastor. Por isso que nós temos essa mensagem. O que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a seguem. Quando Jesus fala isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a seguem, tem um significado dentro da cultura pastoral, enquanto profissão, muito profundo. É Jesus dizendo assim, olha, as minhas ovelhas só ouvem a minha voz, não ouvem outras. Elas, ao ouvirem a voz de outros, elas se recusam a seguir, elas ouvem a minha voz e me seguem, porque havia toda essa compreensão e essa realidade. Não dava para vender ovelha, não dava para chegar e falar assim, está aqui meu rebanho, cansei de cuidar de ovelha dá trabalho demais. Estou dizendo, gente, voltando para a profissão, não é igreja não, porque igreja não dá trabalho nenhum.
Igreja não dá trabalho nenhum. Crente é o povo mais tranquilo de mexer aqui. Tudo tranquilo. Então, Jesus usa essa metáfora dizendo assim, não dá, o pastor não pode deixar as suas ovelhas, ele tem que cuidar, porque a ovelha ouve a sua voz. Então, quando passa pelo vale da sombra da morte, ela segue com segurança nesses lugares perigosos, porque está ouvindo a voz do seu pastor. Elas seguem o seu pastor. Diferente de um tocador de boiada, de um boiadeiro, né, que vai atrás, cercando e tocando o gado, o pastor vai na frente, porque ele vai falando e as ovelhas vão seguindo. Não é. Mexer com o quê? Desculpa, não entendi. Não, sim, entende, mas a gente pode usar metáfora também, né? Porque assim, tem algumas, tem uns que são ovelha, o outro você tem que torear, né? Fala, karma aí, vai para lá, karma, segura, karma, respira fundo, não estoura não. Mas isso também não é aqui em Mojimirim, tá bom? É só das outras regiões que eu vim, então vocês podem ficar tranquilos também, tem toda essa diferença cultural, né? O Senhor é quem está com a gente. Então, quando você lembrar desse salmo, né, e ele sempre vem na sua memória, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, é essa confiança que a gente tem em Deus, que Deus está com a gente no meio do deserto. Estamos passando por lutas? Estamos, mas Deus está presente com a gente. Deixa eu ouvir a voz do meu pastor. O que meu Senhor está falando para mim? Porque Ele está presente, Ele está cuidando da gente, Ele está renovando a gente, né? O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão, a vara, o cajado do pastor, é um instrumento só, né? Vocês com certeza já viram, né, em desenhos ou em filmes, a forma como ele é feito. Ele segue reto e tem, eu não sei como é que eu chamaria aquilo, parece um gancho, né? Um gancho, como se fosse um cabide, né? Ele tem um gancho. Essa vara, ela tem 3 propósitos. Uma delas é para ajudar o pastor a conduzir as ovelhas. Se alguma vai desviando, em alguns momentos ele volta e com aquela vara, né, que aqui é colocado, traduzido como bordão, ele põe de volta. O gancho é para puxar a ovelha se ela cair em algum lugar que o seu braço não alcance. Então a ovelha caiu em algum lugar, caiu num buraco, ele não alcança com o braço, ele usa a vara, o gancho, enrosca nela e puxa, né, consegue resgatá-la. E usava também, geralmente a parte do cabo, ela é pontiaguda, porque se vier algum lobo, algum animal, ele se torna como se fosse uma lança, para defender o animal, para defender o seu rebanho de algum perigo que possa ter, de algum devorador, algum outro animal. Então ela tinha esses 3 propósitos, era o propósito de resgatar, é o propósito de dar uma, como é que eu chamo isso? Direção, de direcionar, para cá, vamos lá. E o propósito de defesa diante dos inimigos. Então, quando Davi usa essa expressão, teu bordão e teu cajado me consolam, ele está dizendo assim, ele usa 2 ações que o cajado é utilizado, a vara, enquanto vara, e ele usa enquanto resgate, porque o terceiro, que ele não usa aqui no Salmo, é para atacar os inimigos, né? Então ele fala assim, olha, a maneira como eu cuido do meu rebanho, para o bem do meu rebanho, eu sei que o Senhor cuida de mim para o meu bem. Então, é bonito ver essa reflexão contemplativa de Davi sobre o cuidado de Deus com ele, né? É Deus cuidando da gente, né? Por isso que é metáfora, né? Assim como a galinha junta os seus filhos debaixo de suas asas, assim o Senhor reúne o seu povo, né? Ou seja, é uma metáfora, é a forma de dizer, assim como a galinha cuida dos seus pintinhos, Deus cuida dos seus filhos, né? Então aqui Davi dizendo, olha, o Senhor cuida de mim, né? Então mostrando esse cuidado. A partir do versículo 5, ou melhor, no versículo 5, né, porque o 6 ele conclui o Salmo, ele muda um pouco a metáfora. O versículo 5 ele fala de Deus como um hospitaleiro, alguém que está, um anfitrião, né, alguém que está recebendo alguém e age com hospitalidade. Ele fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essas 3 expressões aqui,
elas estão dentro desta ideia da hospitalidade. Ele falou do Senhor como pastor, e no finalzinho do Salmo ele traz para a ideia do acolhimento, de como Deus cuida dele. Então quando ele diz, olha, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele está dizendo de um Deus que o convida para sentar à mesa e prover a ele tudo que ele precisa. É um Deus que traz provisão. Deus está cuidando de mim, Deus é o meu provedor. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários, ou seja, mesmo eu enfrentando lutas, tendo pessoas que me persigam, passando por problemas, o Senhor não vai deixar faltar nada, Ele prepara uma mesa para mim. Os meus adversários veem que Deus está me dando o que eu preciso, está me sustentando, é o Senhor que provê o que eu necessito, né? O pastor que não deixa nada faltar. Unges minha cabeça com óleo. A unção com óleo, ela tem várias formas na Bíblia Sagrada de serem expressas, vários contextos, né? Ela pode ser posta, por exemplo, para ungir profeta, para ungir rei, para ungir sacerdote, pode ser unção com óleo para cura de uma ferida, né? Porque era usado de maneira medicinal, há várias formas, mas aqui, pelo texto e pelo contexto, o rei Davi está falando sobre o ungir com óleo, que era habitual de honraria a um convidado que chegasse na casa de alguém que era considerado alguém importante. Então havia também a unção com óleo para um convidado, um anfitrião ungia o seu convidado. Para a gente é diferente, porque a nossa cultura não é assim, né? A nossa cultura é, opa, como é que você está? Está bom? A gente oferece café, né? Quer um cafezinho? Naquela época havia uma unção de honraria. Então Davi está dizendo, olha, Deus não só prepara uma mesa para mim, não só me acolhe, mas Deus me honra. Deus tem tanta compaixão, tanta misericórdia de mim, que Deus honra a minha vida, mesmo sendo eu falho. É isso que Davi está dizendo. E por fim aqui o meu cálice transborda, é na ideia de que Deus não só o recebe provendo o que ele precisa, e o recebe de maneira honrosa, mas Deus também tem prazer na sua companhia, e quer que ele permaneça ali. O meu cálice transborda, é você não deixar faltar para o seu convidado, naquela época, o vinho na mesa, para que ele não fosse embora. Acabou. Sabe quando assim, vou embora, não, peraí, toma uma xícara de café. Aí você enche o café, a xícara de novo, não, só mais um. Aí na hora que a pessoa está terminando, você, não, peraí, toma um pouquinho. Aí a pessoa toma um pouquinho, aí na hora que está acabando a garrafa, você fala, não, peraí que eu vou fazer outra garrafa. Você não deixa faltar a garrafa, faltar o café na garrafa, porque se faltar a garrafa, acabou o café, aí a conversa está chegando no final, então tá bom, a gente se vê outro dia, né? Ou o suco de limão, né? A limonada do mané. Essa ideia do cálice transborda é o anfitrião não deixar o cálice esvaziar para mostrar para a visita, para mostrar para aquele que está ali, que a presença dele é bem-vinda e que não quer que ele vá embora. Então o salmista está de uma maneira poética dizendo, Deus tem prazer em que eu esteja na presença dele, ele quer que eu permaneça. Esse é o pastor que cuida de mim. Finalizando, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor é bondoso comigo, o Senhor é misericordioso comigo, e a sua bondade, a sua misericórdia vai me seguir todos os dias, o Senhor vai exercer bondade, vai exercer misericórdia, e eu estarei na presença do Senhor para todo sempre, eu habitarei na casa do Senhor. Ele dá até continuidade aqui, retomando no versículo 6, essa ideia da casa do Senhor, né? Se ele falou de Deus como hóspede, como o anfitrião, né? Aquele que hospeda o viajante, ele fala assim, olha, eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Outra forma simbólica de dizer, eu estarei na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, por toda a minha vida, né? Para todo sempre. O Senhor que prepara para mim essa mesa, o Senhor que provê para mim o que eu preciso, que não me deixa passar nenhuma necessidade, um Senhor que me honra, que tem compaixão de mim, mesmo sendo eu falho, que me recebe como um filho, né? Imagina, a gente é recebido por Deus como filhos. Quer honra maior do que essa? A metáfora, nós somos filhos. Que é um filho, e aí, mais uma vez, toda
toda comparação ela tem limitação, certo? Porque tem pai e mãe que às vezes pode tratar um filho não tão bem, né? Tanto que tem um texto que diz nas Sagradas Escrituras que mesmo que teu pai e tua mãe te rejeite, ainda assim eu não te desampararei. Então, por quê? Porque nos relacionamentos humanos ainda tem limites, né? Tem falhas, tem equívocos, tem rejeição, tem todas as dificuldades emocionais que podem estar presentes. Mas Deus, na figura paterna, é um pai perfeito. É um pai que cuida, que ampara, que sustenta, né? Então ele está dizendo aqui que Deus unge a cabeça com óleo, Deus nos recebe como seus filhos, filhos amados, cuidados, protegidos, sustentados. E que nós possamos sempre olhar para esse salmo, lembrar dessa bondade e misericórdia de Deus, e lembrando aqui da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que conduz a gente pelo deserto, que nos livra dos perigos do deserto, que traz a gente para lugares de refrigério. Deus olha para a gente e fala assim: vamos deixar descansar um pouquinho agora. Sabe aquela hora que o negócio está acima do limite, você fala assim: Deus, tem compaixão de mim. Aí Deus fala assim: dá um descansinho para ele agora. Dá uns 2 dias de folga. Sábado, domingo. Aí volta segunda-feira. Mas aí louvado seja o Senhor, porque há momentos de refrigério, né? Momentos que a gente respira e Deus vai renovando as nossas forças e a gente vai caminhando. E que o Senhor, o Supremo Pastor, esteja sempre guiando a sua vida, e que a gente possa ouvir a voz do Senhor Jesus, que o Evangelho do Senhor ressoe no nosso coração, né? Que nós somos ovelhas dele, rebanho dele. Amém? Alguém quer falar algo antes da gente orar? Vamos orar então, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor eterno, muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque o Senhor é o nosso Supremo Pastor, o pastor que deu a vida pelas nossas ovelhas, a vida por cada um de nós que somos suas ovelhas. O Senhor que entregou seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor eterno, quando olhamos para a situação na qual vivemos, encontramos desertos, temos momentos difíceis, mas como é bom nos lembrarmos que o Senhor é quem nos conduz, através da sua doce voz, para pastos verdejantes, para águas de descanso. E nós precisamos reconhecer isso, ó Pai, que em meio à nossa caminhada, por mais que enfrentemos desertos e lugares perigosos, como o vale da sombra da morte, ainda assim, ó Pai amado, nós vivemos muitos e muitos momentos em oásis que são maravilhosos, ó Deus, aonde o Senhor renova as nossas forças, aonde o Senhor restaura o nosso coração, aonde o Senhor nos faz continuar prosseguindo com esperança e ânimo. E agora aqui, ó Pai, nesta manhã de domingo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a sensibilidade que precisamos por meio do Seu Espírito Santo, para que consigamos continuar caminhando, discernindo a Tua voz, ouvindo o que o Senhor tem falado. Em meio a tantas vozes que ecoam, ó Pai amado, nos dias de hoje, que o nosso coração esteja sensibilizado para ouvir a voz do Senhor, ó Deus. Não só ouvi-la, mas obedecê-la. Que nós não tão somente, ó Pai eterno, entendamos o que o Senhor está nos falando, mas que possamos responder à sua voz com obediência e temor, ó Pai. Sê conosco, é o que pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.